Olá, olá, guerreiros! Aqui é a Lorna, eu sou psicóloga e tenho formação em terapia comportamental dialética, mas eu também sou paciente de transtorno bipolar. E o efeito bipolar foi criado justamente para que eu possa compartilhar com vocês informações sobre o transtorno e vocês também possam compartilhar comigo as suas experiências com o transtorno. No vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá na caixinha dos stories, mas eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já passou por algum desses problemas. A primeira pergunta é: como convencer minha mãe bipolar a fazer terapia? Honestamente, o jeito que eu mais tenho visto funcionar para pacientes que têm uma alta resistência em relação à terapia é justamente através do Instagram. Atualmente, existem aí diversos psicólogos que, além de compartilhar conteúdo científico, também compartilham as suas lutas e vitórias do dia a dia. Isso faz com que o seguidor se identifique com aquele psicólogo, veja que ele também é humano, que ele também tem problemas, que ele também tem empatia e compaixão pelos outros. Isso faz com que o seguidor e o psicólogo criem um relacionamento muito antes deles irem de fato para a terapia. Assim, essa barreira de resistência ela vai baixando aos poucos conforme esse relacionamento se desenvolve. Então, eu recomendo que você escolha alguns psicólogos que você goste e mande como sugestão para sua mãe seguir. Depois é só deixar o relacionamento deles seguir o seu curso. E quando você menos esperar, a sua mãe já vai estar menos resistente em relação à terapia. Segunda pergunta. Sou bipolar e ainda não estou estabilizada. Estou ansiosa por isso. Alguma dica? A minha dica para estabilizar mais rápido, sem dúvida, é a mesma estratégia que eu utilizei na minha vida: treinamento de habilidades em terapia comportamental dialética. Pode parecer que eu tô falando grego aqui para você, né? O que é treinamento de habilidades, o que é terapia comportamental dialética? Mas eu vou explicar bem direitinho essa parte, para que todo mundo possa entender, lá na Semana da Estabilidade. É um evento online e gratuito que vai começar no dia 27 de setembro. Se você ainda não se inscreveu, aproveita logo, o link tá na bio. Tenho transtorno bipolar 1 e estou grávida. Como sair da depressão se não posso tomar nenhum medicamento? Em primeiro lugar, isso não é verdade. Existem sim alguns medicamentos que são seguros para mulheres grávidas. Se o seu psiquiatra diz que não, eu recomendo que você procure uma segunda opinião. Em segundo lugar, eu imagino que deve ser realmente muito difícil você lidar com a responsabilidade de criar outra vida, principalmente se você estiver em depressão. Porque, de certa forma, a depressão nos torna pessoas ausentes da realidade. A gente começa a viver no nosso mundo de sofrimento e tem, às vezes, muita dificuldade de estar aqui na vida real, presente para os nossos relacionamentos. Isso pode ter um impacto sério na vida da criança. Por isso, eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo e que é mamãe a deixar aqui nos comentários uma dica que você daria para outra mamãe e realmente fez diferença na sua gravidez. Me conta aqui. Eu não posso ajudar melhor porque eu realmente não tenho filhos e fica meio complicado eu me colocar numa situação, me imaginar numa situação que definitivamente não passa pela minha cabeça nesse momento. Então, para isso, eu queria a ajuda de vocês. Coloca lá nos comentários. Os efeitos físicos são mais relacionados com a ansiedade do que com o transtorno bipolar? Depende dos efeitos, mas em geral sim. O efeito físico, o sintoma físico mais comum do transtorno bipolar é o cansaço. E devido ao cansaço, a gente pode sim desenvolver outros problemas, por exemplo, dores no corpo, dores de cabeça, dentre outros sinais que acabam se manifestando quando a gente está muito cansado. Mas a ansiedade é uma das comorbidades mais comuns do transtorno bipolar. Ou seja, é muito comum que você esteja com um problema de ansiedade e com um transtorno bipolar ao mesmo tempo. E por esse motivo, eu recomendo que você faça uma avaliação para a ansiedade com o seu psiquiatra ou com o seu psicólogo. A ansiedade é um dos poucos transtornos que a gente pode resolver sem a ajuda da medicação. Ou seja, é um problema relativamente fácil de ser resolvido, se a gente não permitir que ela se agrave até o ponto em que realmente não tem mais controle. Em outras palavras, quanto mais cedo a gente diagnosticar um problema de ansiedade, mais rápido e mais fácil a gente consegue se livrar dele.
É comum absorver a sensação das coisas? Música, livro e filme me afetam muito mais do que deveriam. Pessoas com transtornos mentais, em especial ou transtorno bipolar, que mexe ali com os humores, mexe com as emoções, são pessoas que costumam ter uma sensibilidade maior às emoções. Isso significa que elas sentem coisas com mais frequência e com mais intensidade do que outras pessoas sem o transtorno. Sendo assim, é muito natural que músicas, livros e filmes, que naturalmente já foram feitos para provocar emoções, acabem provocando em você emoções mais intensas do que nas outras pessoas. Mas, por outro lado, pessoas com transtornos mentais, que são mais sensíveis às emoções, também costumam ser muito mais empáticas do que as outras pessoas, porque elas são sensíveis a que o outro sente também. Então, use seu superpoder para o bem e dedique-se também não só às suas emoções, mas às emoções do outro. É possível ter um relacionamento saudável tendo transtorno bipolar? É possível sim, mas eu percebo que muitas pessoas, por não controlarem os seus sintomas, acabam tendo atitudes tóxicas em relação ao parceiro ou parceira. Ou seja, elas começam a demonstrar comportamentos abusivos e que vão de encontro com a saúde do relacionamento. Por isso, eu recomendo que antes de tentar construir uma relação, você primeiro tente construir a sua estabilidade. Sem ela, a tendência é que o ambiente se torne muito difícil para a pessoa saudável do rolê e pode até acabar deixando a pessoa com sequelas difíceis de superar. O que eu imagino que justamente seja o que você não queira para a vida de quem você ama, né? Existe algum meio de conseguir descansar? Deitar a cabeça e não pensar em mil coisas? Meu namorado está passando por isso. Está super cansado depois de horas de trabalho seguidas, mas deita e diz que não consegue dormir. Esse cansaço ele pode ser natural do dia a dia ou pode ser um sintoma de depressão. É curioso que, apesar de deixar a gente muito cansado, a insônia também é um sintoma comum de depressão. Então pode ser realmente difícil você estar cansado e ainda assim não conseguir dormir. Uma estratégia que pode funcionar num caso como esse é o uso de exercícios de mindfulness e também de respiração. Para isso, eu recomendo o uso do aplicativo Insight Timer, que é um aplicativo que tem vários exercícios de mindfulness, meditações e respiração e tudo mais. Mas se isso não funcionar, não tenha dúvidas em levar esse problema para o psiquiatra, para que o sono possa ser regulado através de medicação. Eu sei que nem todo mundo considera isso uma solução ideal, mas o sono é um dos fatores mais importantes para a regulação do humor. Em outras palavras, o sono precisa ser a prioridade número 1 de quem tem transtorno bipolar. Independente de você estar estável em depressão ou em mania, você precisa dormir. E se você não estiver conseguindo dormir das formas naturais, a gente pode sim recorrer a medicamentos para isso, porque é de fato muito importante. Como lidar com o transtorno bipolar tipo 1 em situações como trabalho, entrevista de emprego? Devo falar que sou bipolar? Gente, exceto por raras exceções, ninguém é obrigado a expor a sua vida pessoal e o transtorno bipolar faz parte da sua vida pessoal. Sendo assim, você não é obrigado a falar nada. Porém, se você percebe que as funções que você tem no trabalho podem ser atrapalhadas por sintomas do transtorno, ou talvez você não conseguir deixar de fazer alguma função por causa de sintomas, aí sim seria legal você tentar talvez uma negociação para trocar de funções. E daí usar o transtorno como um argumento racional para essa troca. Por exemplo, quando eu trabalhava fora, eu tinha muita dificuldade para acordar, por exemplo, 7 horas da manhã. Então eu não poderia dizer que eu vou chegar no trabalho às 8, porque isso é fora da realidade para mim. Então daí sim é válido você usar o transtorno bipolar como um argumento, dizer, olha, eu tomo uma medicação, ela me deixa com muito sono, não consigo acordar cedo. E aí dizer, será que eu posso chegar às 9? Aí sim, entendeu a diferença de uma coisa para outra? Mas obrigado, ninguém é. Você não tem a obrigação de se expor. Como saber se estou em episódio misto? Tratando um episódio maníaco, mas tenho me sentido angustiada. Pode ser um episódio misto sim. Se você apresenta 3 ou mais sintomas de um episódio e também apresenta traços do episódio oposto, significa que é um episódio misto.
Pensa aí num sanduíche. O queijo quente, né? Pão, queijo, pão, é um episódio de mania. Um pão só com presunto, pão, presunto, pão, é um episódio de depressão. Quando a gente tem um episódio misto, é como se eu tivesse um misto quente. Pão, queijo, presunto e pão. Mas a quantidade de queijo, a quantidade de presunto nunca vai ser a mesma. Então vamos supor que eu tenho muita energia, redução da necessidade de sono e a minha autoestima tá lá em cima. Mas por outro lado, eu também sinto muita culpa e vontade de morrer. Então isso é um episódio maníaco, vejam que tem 3 sintomas de mania com traços de depressão, foram os 2 sintomas últimos lá que eu citei. Então é um episódio misto. Ou também pode ser o contrário, tenho pouquíssima energia, tenho sentimentos de inutilidade e também tô ganhando peso sem nenhuma explicação aparente, né? Sem estar fazendo nenhum tipo de dieta diferente. Mas, por outro lado, eu também tenho pensamentos acelerados e grandiosidade. Então eu tenho um episódio de depressão com traços de mania, que também é um tipo de episódio misto. O episódio misto sempre vai ser algo bem definido, né? Um episódio bem definido com traços do episódio oposto. Tendo transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline, como posso tentar diferenciar e não surtar por qualquer coisa? A gente vai partir do princípio de que o transtorno bipolar é um transtorno de humor. E você vai diferenciar suas crises de transtorno bipolar através disso, do seu grau de energia, de disposição, do seu bem-estar. Inclusive, o papel da medicação é justamente reduzir esses episódios de humor. Porque os comportamentos estranhos que a gente tem dentro do transtorno bipolar são provocados pelo humor e não por gatilhos aleatórios que acontecem na nossa vida. Aí acontecer uma coisa muito ruim, automaticamente fico depressiva. Não é exatamente assim que funciona. Já no transtorno de personalidade borderline, funciona desse jeito. O ambiente tem um papel muito importante para as crises do borderline. Então, se você não está em um episódio de humor e continua tendo crises, continua tendo surtos, então provavelmente esses surtos são do borderline e não do transtorno bipolar. Outro fator importante é que as oscilações do transtorno bipolar geralmente não acontecem no mesmo dia. Não é comum que elas aconteçam no mesmo dia. Em geral, a gente pega um episódio, por exemplo, estou deprimida, passa um tempão deprimida e depois tem uma nova oscilação. Ou então passa um tempão em mania, hipomania, e aí eu tenho uma nova oscilação. No borderline, não. As coisas acontecem numa velocidade muito grande, muitas vezes dentro do mesmo dia. Então, de manhã eu posso estar bem, estar tranquila, tá sendo o melhor dia da minha vida, e de noite ser a pior coisa do mundo, quero morrer porque briguei com meu namorado. Então essa questão do tempo também é um fator que ajuda a gente a diferenciar. Então vale ressaltar também que a oscilação de humor não é a mesma coisa que oscilação emocional. Falei sobre isso num vídeo da semana passada, explicando por que depressão e tristeza eram coisas diferentes. Dá uma procurada ali que já você encontra. Como lidar com o processo de espera enquanto as medicações não fazem efeito? Para isso, a gente vai usar a terapia ou treinamento de habilidades em terapia comportamental dialética. Querendo ou não, claro que ninguém deseja, né, almeja ter transtorno bipolar, isso não acontece. Mas, querendo ou não, as consequências dos meus sintomas são minha responsabilidade. Então, se eu tava num episódio e fiz a maior cagada, o problema é meu, é exclusivamente meu. Não tem nada a ver com as outras pessoas que estavam ali ao redor, não tem nada a ver com as outras pessoas que eu prejudiquei, e inclusive ninguém nem é obrigado a perdoar as minhas besteiras durante um episódio. Isso quer dizer que nós somos responsáveis pelos nossos atos com ou sem o transtorno. E para minimizar esses problemas que a gente pode acabar desenvolvendo, acabar provocando por causa dos sintomas, é que o psicólogo vai estar lá. Principalmente para ajudar a gente a limpar a bagunça que a gente faz depois dos episódios. É claro que terapia todo mundo sabe o que é, né? Mas eu também mencionei uma segunda opção ali para ajudar a lidar com esse tipo de problema, que foi o treinamento de habilidades. E eu vou explicar melhor o que é isso lá na Semana da Estabilidade. O evento vai acontecer a partir do dia 27 de setembro. Ele é completamente online e gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no meu link da bio e se inscreve. O que pode acontecer se eu beber álcool sem parar a medicação? Ou seja, se eu tomar o remédio e o álcool no mesmo dia? Algumas medicações
não todas, têm a função de diminuir a sua frequência cardiorrespiratória. E o álcool, por ser uma substância depressora, faz a mesma coisa. Ela faz seu coração bater mais lento, sua respiração ficar mais difícil e tudo mais. Se você junta os efeitos do álcool com os efeitos dessas algumas medicações, né, que não são todas, você pode ter um problema sério, você pode ter uma parada cardiorrespiratória e morrer, na pior das hipóteses, é claro. Lítio funciona apenas para transtorno bipolar? Não. O lítio também é utilizado para outros problemas, inclusive para depressão unipolar. O lítio é um dos melhores medicamentos que a gente tem para conter crises de comportamento suicida. Então, ele pode ser utilizado em outros contextos que não sejam o transtorno bipolar. Depois que eu comecei a procurar a medicação, certas crises ficaram mais intensas. Seria efeito colateral às medicações erradas? Estou assustada. Gente, isso aqui vai depender muito do sintoma que a pessoa está tendo. Por exemplo, para alguns antidepressivos que podem sim ser utilizados no tratamento do transtorno bipolar, se estiverem associados a um estabilizador de humor, um dos efeitos colaterais listados na bula é a ideação suicida, ou seja, o antidepressivo que te deixa mais deprimido. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, sim, é possível que antes de melhorar, a situação piore um pouco. Converse sobre isso com o seu psiquiatra, que ele vai ser a melhor pessoa para te orientar em relação ao curso do seu tratamento. É muito, muito, muito importante que você tenha a abertura com o seu psiquiatra, que você tenha liberdade para perguntar as coisas e que ele também se voluntarie para te explicar as coisas, porque ninguém merece fazer um tratamento no escuro. É uma situação realmente complicada. É possível controlar o transtorno bipolar somente com psicoterapia? Não é possível. Não é possível porque o transtorno bipolar é uma desordem de origem biológica. Ou seja, não é uma coisa que a sua mente gerou, que a sua mente criou, que nem um transtorno de ansiedade. Não é coisa da sua cabeça, é coisa do seu corpo. Está acontecendo na vida real, você consegue, né, pegar no que está sendo problemático. Claro que ninguém sai por aí pegando em neurônios, mas é possível. Isso que eu quis dizer. Tentar tratar transtorno bipolar somente com terapia é a mesma coisa do que você querer tratar uma diabetes somente com dieta. Não funciona. Não é compatível. Até porque se em algum momento você já tentou controlar, por exemplo, a sua irritabilidade, você sabe que é uma situação realmente muito difícil, muitas vezes está além da nossa capacidade. Por quê? Porque o problema não está no seu psicológico, o problema não está na sua mente, o problema está no funcionamento do seu cérebro. Sobre delírios mais reais, tem algum método para entender o que realmente é real e o que não é? O grande problema dos delírios é exatamente esse. Todos eles são muito reais e é muito difícil para o próprio paciente conseguir diferenciar o que faz sentido do que não faz. Você realmente acredita naquilo e o seu pensamento fica completamente direcionado para aquela situação e às vezes pode até se tornar obsessivo. Algo que pode ajudar e me ajudou muito era ter uma pessoa de confiança, que pode ser um amigo próximo ou um familiar, alguém que conheça muito sobre a sua rotina, sobre a sua realidade, que já te acompanha há um bom tempo e com quem você tem liberdade para compartilhar os seus pensamentos. Aquela pessoa vai fazer o papel da sua consciência, mas você precisa também se permitir confiar nela, porque é o que eu tô falando, pra gente sempre vai ser muito real. Por isso, se ela disser que não é possível A, B ou C estarem acontecendo, você precisa acreditar nela. Você precisa dar um voto de confiança. Mesmo que na sua cabeça você tenha certeza absoluta de que aquilo está acontecendo. Porque pra gente realmente é difícil diferenciar. Mas pra quem tá de fora, é um pouco mais clara a situação. Não consigo ter uma vida financeira estável sendo bipolar. Quando estou em mania, gasto compulsivamente. Não sei lidar com a frustração depois que faço isso. Algumas dicas para retomar o controle da sua vida financeira são cancelar os cartões de crédito, colocar a sua reserva financeira num lugar de difícil acesso, por exemplo, numa aplicação com data, ou seja, que seu dinheiro fica preso até determinada data, ou até mesmo escolher uma pessoa de confiança para ela ser o guardião do dinheiro. Assim, para acessar o seu próprio dinheiro, você vai precisar da permissão de uma terceira pessoa que vai fazer ali o papel da razão, né, do relacionamento. Você também pode utilizar uma planilha de gastos mensais e, é claro, desinstalar os aplicativos de compra e mandar os e-mails de promoção
pra caixa de spam. Ah, e tem o meu favorito também, né? Olhar a sua conta bancária ou a fatura do seu cartão de crédito, caso você não tenha cancelado, sempre que você decidir fazer uma conta nova. Assim, quando você vai fazer essa compra, você já tem aquele impacto do tipo, meu Deus, esse dinheiro vai sair daqui, não tá sobrando nada. Isso ajuda também, é meio uma forma de terrorismo, mas ajuda. Estou no limite de tudo, explodo por qualquer coisa e estou sem tratamento. Isso é do transtorno? É possível sim que seja. Quando a gente está sem tratamento, a única coisa que a gente pode ter certeza absoluta é que é daqui para pior. Se tá ruim agora, provavelmente dentro de um ano vai estar muito pior. Eu não quero ser pessimista nem a mensageira do apocalipse, mas o prejuízo no transtorno bipolar ele é rápido e é profundo. É como se fosse um efeito dominó. A partir da primeira peça que é derrubada, que é a nossa primeira crise, o transtorno bipolar, ele vai derrubando uma peça atrás da outra, e numa velocidade muito rápida. Então, às vezes, pode ser que a gente nem perceba que aquilo está acontecendo, mas aqui dentro, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, a deterioração é muito rápida. E a única coisa capaz de conter essa deterioração são as medicações. Então, se você está sem tratamento, a minha recomendação é que você corra atrás disso o quanto antes. E eu não estou falando de psicoterapia, eu estou falando de medicação. Ter tido uma mãe narcisista pode ter relação com o TAP? Indiretamente, sim. Algumas pessoas carregam os genes do transtorno bipolar e passam a vida inteira sem nunca desenvolver de fato o transtorno. O que diferencia uma pessoa que desenvolve para uma pessoa que não desenvolve é exatamente o estilo de vida delas. Quando a gente passa por uma vida muito estressante, o nosso corpo libera o hormônio do estresse. E esse hormônio provoca outras modificações corporais, inclusive o despertar do transtorno. Eu e você sabemos que ter pais narcisistas pode ser um fator muito estressante. Além disso, o fato de você não ter sido criada com uma mentalidade de solução de problemas, de estratégias de enfrentamento que são saudáveis, porque pais narcisistas não têm isso para oferecer para os filhos. Talvez, se isso tivesse acontecido, você teria traços de TAB, mas não teria o transtorno de fato. Por outro lado, a maior parte de nós não aprende esse tipo de estratégia dentro de casa, principalmente no Brasil, que a gente não tem nenhuma educação emocional, a gente só vai, vivendo e empurrando a vida com a barriga. Geralmente a gente só vai aprender esse tipo de estratégia na terapia. Qual é a diferença entre mania e hipomania? Existem 3 diferenças principais. A primeira é a duração mínima. Na hipomania vai ter uma duração de pelo menos 4 dias e na mania pelo menos 1 semana. A segunda diferença é a intensidade. Na hipomania a gente não tem tanta intensidade, a gente não tem tantos danos provocados. Mas na mania a gente tem sim. E inclusive a maioria das internações acontecem para que a pessoa não provoque mais danos ainda. Então a internação é uma característica típica de quem faz mania, ou seja, de quem é bipolar tipo 1. E por fim, a terceira diferença é que uma pessoa em mania pode, não é obrigatório, mas pode desenvolver sintomas psicóticos. Na hipomania isso não vai acontecer. Tenho transtorno bipolar e dentro de uma crise fiz merda. Como explicar para a pessoa isso? Exatamente desse jeitinho aqui. Olha, eu pareço uma pessoa qualquer, mas na verdade eu tenho um problema que às vezes interfere bastante nos meus comportamentos, sabe? Eu acabo fazendo coisas que na verdade eu não gostaria de ter feito. Não precisa se expor e dizer que você é bipolar, mas às vezes quando a gente explica racionalmente os nossos motivos para outra pessoa, às vezes ela entende. Dizer como você se sentiu naquele momento também pode ajudar, mas esteja ciente de que ninguém mesmo é obrigado a aceitar as suas desculpas. Então talvez aquilo não funcione, a sua justificativa não funcione, talvez a pessoa realmente não tenha volta, não tenha perdão. E bom, você precisa assumir responsabilidade pelos seus atos, mesmo que eles sejam consequências de sintomas. Por isso é tão importante a gente fazer o tratamento, porque às vezes a gente faz umas besteiras que não tem como voltar atrás. E o tratamento vai impedir a gente de fazer besteiras. Então a moral da história aqui, na verdade, não é nem como explicar para a pessoa que eu cometi um erro e esperar que ela me perdoe. É mais como não cometer mais os mesmos erros através do tratamento. Como lidar com a vontade de se afastar de uma pessoa que tem transtorno bipolar
e está em mania. Gente, assim, com toda a sinceridade do mundo, às vezes eu sei que eu vou falar umas coisas que vocês não vão gostar, porém eu tenho que falar mesmo assim. Ninguém é obrigado a ficar perto de ninguém. De verdade verdadeira. Eu sei como pode ser difícil ficar perto de uma pessoa que está em mania. É uma situação muito complicada. Mas a verdade é que você não é obrigada. Claro que em algumas situações a gente depende daquelas pessoas, né? E aí a gente não vai lidar com a vontade de se afastar. A gente vai lidar com o sintoma propriamente dito. E a resposta para isso é ter muita paciência, ter um caminhão de paciência. Porque às vezes a gente vai ter que relevar algumas coisas. A gente sabe que não tá no controle da pessoa, né? Se eu escolhi ficar próximo dessa pessoa, eu preciso estar ciente de que podem acontecer situações que não são exatamente agradáveis e que eu tenho que ter paciência com elas. Como explicar para minha família que eu tenho transtorno bipolar? Essa é uma situação um pouquinho delicada. Quando a pessoa tem muita dificuldade de entender o problema, eu gosto de usar filmes, séries, livros que falem sobre o assunto para que ela possa enxergar aquilo, né, de fora e aí identificar com o que você passa. Então existem várias séries que a gente pode usar para isso. Tem o episódio 3 de Modern Love, que é muito legal. Tem a série Spin Out, que eu não gosto muito da forma como foi retratado, porque parece uma grande catástrofe sem solução e transtorno bipolar tem solução. Então, bom, enfim. Mas se você se identificar com esses sinais, você pode usar essa série. Tem aquele filme Loucuras de Amor. Tem um filme que se chama O Lado Bom da Vida, que também é muito legal. Enfim, tem vários outros. Se você conhece algum filme ou série que é legal de mostrar o transtorno bipolar e eu não aceitei aqui, deixa nos comentários pra gente se ajudar e fazer uma biblioteca de obras de arte sobre o transtorno bipolar.